dia, feliz sábado a todos. Aqui estamos novamente, eu e o Diego, para recapitularmos convosco o estudo da Escola Sabatina. Já vamos neste manual deste trimestre, que é o Grande Conflito, na lição número 5. O tempo voa. E quando as lições são extraordinárias como estas que temos estado a estudar, ainda voa mais rapidamente. É uma lição extraordinária e vamos estudá-la em conjunto. Espero que no final todas as dúvidas possam ser retiradas. Caso contrário, também têm sempre a hipótese de, através do chat, colocar as vossas dúvidas para que possam obter resposta. Mas antes de iniciarmos esta recapitulação da lição da Escola Sabatina, eu ia pedir ao Diego que pudesse dirigir-nos em oração para pedirmos ao Espírito Santo para nos iluminar neste estudo. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, ao meditarmos na Tua Palavra, ao escrutinarmos, Senhor Deus, a Bíblia, nós possamos ser impressionados pelo Teu Santo Espírito, a fim de que nos esteja comunicada não a nossa vontade, não os nossos interesses, mas aquilo, Pai, que vai de encontro às nossas necessidades e pode nos tornar, Senhor Deus, verdadeiramente aptos para discernir qual é o Teu propósito para nossas vidas. Portanto, fica conosco no decorrer desse estudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, o verso áureo da lição número 5, que tem como título A Fé contra todas as probabilidades, diz o seguinte, é um verso que está no Salmo 119, é o verso 11, e diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós temos estado a falar dos reformadores, temos estado a falar, de todos estes homens que ao longo da história da humanidade, principalmente nesta era muito particular, que é na era medieval, que se manifestaram e que de alguma forma, orientados pelo Espírito Santo, demonstraram e no fundo puseram em prática aquilo que era necessário para salvaguardar as Escrituras, para que a verdade estivesse sempre presente, coisa que naquela época era muito difícil. E na realidade eles tinham uma característica que é extremamente importante e que provavelmente hoje em dia é difícil de encontrar, que é um propósito na sua vida. Eles todos eles sem exceção, a partir do momento em que eles fazem aquela descoberta maravilhosa da Palavra de Deus, a influência do Espírito Santo na vida deles dá uma reviravolta completa. Nós temos vários exemplos. A semana passada, no sábado passado e na lição da semana passada, tivemos a falar exatamente de alguns desses exemplos. Falámos de Valdenses, de John Wycliffe. E em todos eles há um denominador comum, que é, efetivamente, eles tinham um propósito para a sua vida. E, portanto, tudo era claro na mente deles. Eles sabiam exatamente o que era necessário fazer. E isto, em contraste com aquilo que hoje em dia é, digamos, a situação de praticamente todos nós, é um bocado desastroso, porque na realidade nós estamos diametralmente opostos na generalidade, porque pouca coisa, as nossas crenças normalmente são superficiais. Aqui há um estudo feito por um psicólogo bastante conhecido, que é o Philip Cushman, que fala exatamente isso. As pessoas vivem uma vida sem propósito. É tudo muito superficial, nada as estimula, nada as mantém com a chama viva de prosseguirem, de procurarem, de, no fundo, irem escavar as coisas para trazer tudo à superfície. Portanto, tudo é tão superficial que a certa altura nem vale a pena estar a investir e a viver. Interessante, Paula, que naquela altura, devido ao encontro desse significado maior, né, que motivava a vida, eles eram capazes de dar sua própria vida por essa verdade, por essa causa. Enquanto que hoje, os nossos jovens, os nossos adolescentes, na vida moderna, muitos estão tirando a sua vida por não terem um propósito de vida, por não terem, né, um significado para a sua existência. Vive-se hoje uma verdadeira crise existencial, que faz com que o que acontecia no passado, que era dar vida por uma causa, seja hoje tirar a sua vida por não ter uma causa maior. É isso mesmo, é o que eu dizia, é diametralmente oposto. Diametralmente oposto. Na realidade, todos estes homens e mulheres do passado, o seu propósito era permanente, tudo valia a pena. E eles nem sequer se preocupavam com
eventuais consequências nefastas para a sua integridade física, porque isso não era importante. Aquilo que eles tinham descoberto e aquilo que eles estavam, no fundo, a mostrar a toda a gente, a querer mostrar a toda a gente, era inegavelmente o mais importante, acima até da sua própria existência. E se negassem estas verdades, ou por outra, o negar estas verdades e tudo aquilo que eles tinham descoberto, era negar a sua própria existência. Exatamente. É extraordinária esta forma intensa e intensiva de viver a verdade. Porque, no fundo, eles viviam a verdade, que é a palavra de Deus. Exato. Essa tinha sido a sua grande descoberta. Estava incorporada ao seu estilo de vida, né? Exatamente. Durante anos viveram nas trevas, vedados, tinha-lhe sido vedado o acesso à palavra de Deus. A forma como o inimigo funciona é realmente extraordinária. Ele não podia, ele tinha percebido que era impossível eliminar a Bíblia. Então, se eu não consigo eliminar a verdade, que é a palavra de Deus, então eu vou fazer com que os homens não tenham acesso a ela. E a forma astuta de resolver esta questão era efetivamente essa. E quando Deus, que não dorme, Deus que tem o comando nas suas mãos, começa, através do seu Santo Espírito, a tocar o coração destas pessoas, pronto, as coisas não começaram a correr muito bem para o outro lado. E, na verdade, estas pessoas, no geral, foram muito maltratadas, foram muito acusadas. E é muito interessante. Muitas vezes nós ouvimos dizer que a religião, ser cristão, é para pessoas com pouco conhecimento. Engano. É verdade. Na verdade, era-lhes vedado o conhecimento, mas estes homens, muitos destes homens que se manifestaram, eram homens que tinham grande conhecimento. Eram homens que, em termos de vida, que tinham vidas sem dificuldades, eram pessoas abastadas, pessoas que, e mesmo alguns que não sendo abastados, a sua vida era organizada. Daí que é uma grande falácia dizer que a religião, o cristianismo, é para quem não tem, que não tem instrução e que, como tal, acaba por aceder a tudo. Na realidade, alguns serão assim, mas no geral é perfeitamente errado. As pessoas com muito conhecimento das coisas deste mundo, talvez por terem esse conhecimento das coisas do mundo, algo lhes faltava. E, portanto, foram à procura daquilo que, efetivamente, completava e enchia na plenitude as suas necessidades espirituais. Estamos a falar sempre do foro espiritual. E, na realidade, foi o que aconteceu na maioria dos casos destes homens. Estou-me a lembrar dos valdenses. Começa com um homem, Peter Valdo, exato, que consegue, no fundo, construir, destrói tudo aquilo que tinha a nível de riquezas e segue com um voto de pobreza, mas com uma vontade hercúlea de propagar e de proclamar a verdade através das Escrituras. E a mesma coisa com outros homens que depois seguiram destinos diferentes, que era o caso de Francisco de Assis, que também tem um percurso idêntico ao de Peter Valdo, mas que depois o final de um e do outro são muito diferentes. Porquê? Porque tem a ver com as concessões que nós possamos fazer na nossa vida. E isso é extremamente importante porque estes homens tinham a certeza absoluta daquilo que estavam a fazer e nunca entraram em concessões. E por isso foram maltratados, por isso muitos deles foram mortos. Passaram a ser valores inegociáveis, né? Inegociável. A verdade de Deus é inegociável. É ou não é? Exatamente. E isto não vale a pena pormos panos quentes, porque na realidade aquilo que está escrito, está escrito. E essa degustação da palavra, né? Na verdade, a lição fala numa redescoberta, porque nada do que eles passaram a ter conhecimento era novo na perspectiva daquilo que foi escrito, mas para eles era algo novo, porque diante de todas as distorções, diante da introdução de tradições, de preceitos humanos, né, eles eram tolhidos de ter acesso a essa fonte do conhecimento. Exatamente. E a vida deles, ela vivia totalmente conduzida por esses padrões dogmáticos humanos que fazia com que eles vivessem um cristianismo, porque eles eram cristãos, mas de uma maneira totalmente frívola, né, vazia de uma essência maior que os movia a propagar essa mensagem. Eles literalmente viviam uma tradição, mas que não frutificava, né? Que não fazia com que emanasse de dentro deles
algo que os imbuísse desse senso de missão apostólica, evangelística que foi dada por Jesus, de propagar a mensagem. Por quê? Porque aquilo lhes impunha talvez um jugo tão pesado, né, e uma série de preceitos que os faziam seguir, mas sem questionar, sem poder se dar o direito, muitas vezes, né, de ponderar se aquilo fazia sentido ou não. E os poucos que começaram a fazer isso, descobriram, né, talvez aquilo que lhes faltava para que eles pudessem, então, ecoar o grito de liberdade. A liberdade dessa opressão intelectual e espiritual que pairava sobre eles. E, de alguma forma, até económica. E econômica também. Era. Porque todas estas componentes estavam presentes naquilo que, no fundo, era um jugo que pesava sobre as pessoas. E eu digo que Deus ele é tão bondoso dentro da sua lei que Ele nos dá a liberdade de questionar. Ele nos dá a liberdade de avaliar se o que Ele faz condiz com a sua palavra, condiz com a sua essência do seu caráter. O diabo não. O diabo que cria condições de intimidação, né, de medo, de obscuridade. Deus, Ele nos traz a revelação para justamente colocar o seu caráter à prova, né? E a forma mais sublime disso foi Jesus ter vindo aqui, porque foi a expressão do caráter do próprio Deus que se revelou, né, através da humanidade, mostrando que Deus, Ele é realmente na sua essência, né, justo, bom, e que tudo aquilo que Ele afirma, né, na sua palavra, Ele traduz na sua própria vida, revelado em Cristo Jesus, né? E quando esses reformadores tiveram acesso a esse conhecimento e começaram a perceber que o sacrifício de Cristo foi suficiente, né, para que eles pudessem encontrar o caminho que os levaria à salvação, eles começaram a perceber o engodo em que eles se encontravam, né, por meio de práticas como, por exemplo, a aquisição de indulgências, né, os confessionários, as penitências, né, as promessas que deviam ser pagas para que eles pudessem receber a remissão dos seus pecados. Ou seja, eles viviam condicionados a obras, né, vazias em si mesmas, como se fosse um meio para a sua salvação. E eles perceberam que aquilo ali era destituído de um culto racional, né? Porque o culto, ele precisa ser racional, ou seja, eu adoro a Deus porque eu entendo, né, o porquê eu faço isso, ou o objetivo de fazer isso. Mas para que eu possa adorar alguém, para que eu possa amar verdadeiramente alguém, eu preciso conhecê-lo. Como é que eles poderiam amar a Deus se eles não o conheciam? Não conheciam porque não tinham acesso à palavra. Porque é na palavra que nós podemos conhecer o caráter de Deus. Se eles não tinham acesso à palavra, não conheciam a Deus. Exatamente. Portanto, como que eles poderiam servi-lo de verdade? Isto, né? É aquela frase que diz, e a verdade os libertará. Exatamente. É bem verdade. Exatamente. E aquilo que acontece é que, efetivamente, o nosso diálogo com Deus é através da oração. Mas a resposta de Deus para nós é através da Bíblia. Portanto, faltava essa componente. Porque as pessoas oravam, as pessoas, pronto, no fundo, tinham esse relacionamento com Deus, mas de uma forma muito incipiente, porque lhes faltava muito daquilo que é o conhecer o próprio Deus, o Senhor da verdade. E uma das questões que foi logo colocada desde o início era que, para estes reformadores, o fundamento principal era a própria Bíblia. Portanto, e aqui, a palavra de Deus era apenas a palavra de Deus que regia a sua vida. Contrariamente àquilo que viviam, no fundo, todos os religiosos da altura, que viviam não pela palavra de Deus, mas pela palavra de Deus adaptada à vontade dos homens. À vontade dos homens. E com tudo o que tem de nefasto uma situação desse estilo. E é interessante que, falando da palavra de Deus, como defini-la para estes homens? E em Salmo 119, no versículo 103 e 104, define o que é a palavra de Deus para cada um de nós. E a gente, nada como irmos ao Salmo 119, versículo 103 e 104. Eu gostava de ler porque, na realidade, é extraordinário. E diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceptos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Exatamente. Está aqui a definir. E depois, mais à frente, no 147 e no 162 também fala sobre isso. Antecipo-me ao alvorecer do dia e calmo, na tua palavra espero confiante. E no 162
diz o seguinte: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Então, pão doce para a minha boca é a tua palavra. Exatamente. Eles descobriram a doçura, descobriram o que era a palavra de Deus na vida deles, aquilo que eles não tinham tido até à altura. É verdade. A lição faz uma citação que traduz um pouco desse efeito que as Escrituras produziam na vida deles e produz nas nossas vidas hoje, que diz o seguinte: as Escrituras fazem brilhar alegria sobre a nossa tristeza, esperança sobre o nosso desânimo, luz sobre as nossas trevas, dão orientação à nossa confusão, certeza na nossa perplexidade, força na nossa fraqueza e sabedoria na nossa ignorância. Quando meditamos na palavra de Deus e pela fé confiamos nas suas promessas, o poder vivificante de Deus energiza física, mental, emocional e espiritualmente todo o nosso ser. Isso é a essência do que a palavra de Deus produz na nossa vida, né? E diz aqui outra coisa: à medida que estas pessoas, que estes homens liam as suas páginas e acreditavam nas promessas que essas páginas continham e contêm, a sua fé era fortalecida e a sua coragem era renovada. E é isso que efetivamente faz com que aquilo que acabaste de ler seja verdade na vida de cada um de nós. Portanto, diz aqui o texto que eles saturavam a mente deles com a palavra, com as Escrituras. E isso é extraordinário, porque saturar é o viver apenas e somente com a palavra. Eles viviam intensivamente aquele estudo. Eles nutriam-se disso. E realmente é compreensível que alguns tenham feito aqueles votos de abandonar tudo, votos de fé, votos de pobreza, precisamente para não se distraírem com as coisas à sua volta, mas conseguirem concentrar-se neste estudo e neste conhecimento profundo daquilo que estava nas Escrituras. Para terem, porque para eles apenas a palavra era lei. E, portanto, eles tinham que a conhecer tão bem, que ela fosse na sua vida como respirar, tão natural como o próprio respirar. E eu imagino, e igualmente tão necessário, porque sem respirar nós morremos. E eu imagino, Paula, que no primeiro momento eles primeiro buscavam, né, se alimentar para que eles pudessem fortalecer-se inicialmente, para que eles pudessem se fundamentar nessa palavra, para que as cadeias, vamos dizer assim, né, da tradição, da cegueira espiritual na qual eles se encontravam, né, se rompessem. E a partir desse renovo, a partir desse fortalecimento que eles adquiriam, né, no estudo e na vida, né, colocando em prática esses conhecimentos, eles sentiam a necessidade de compartilhar. E aí, entrando na lição de segunda-feira, nós podemos ver que eles começaram a sentir o desejo de partilhar. Mas eu imagino que, num dado momento, eles precisavam, né, primeiro desmistificar certas coisas. Eles precisavam ter a consciência de que aquele conhecimento tinha um efeito prático nas suas próprias vidas. E só aí eles passavam a avançar com esse conhecimento, né, com esse repasse de conhecimento. E talvez seja isso que muitos de nós, cristãos, estejamos pecando em fazer. Às vezes nós queremos passar o conhecimento, queremos comunicar a palavra, mas será que nós estamos verdadeiramente vivendo, né, na nossa vida prática essa aplicação que a palavra tem, né, em todos os âmbitos da nossa vida? Será que eu estou vivendo uma vida realmente de comunhão com Deus, uma vida de oração, de meditação na palavra, ou eu estou só lendo por ler, né, como qualquer livro? A palavra de Deus, ela requer uma leitura diferenciada, né? Eu acho que é isso que eles faziam. Eles pegavam um pequeno versículo e dali eles meditavam, refletiam e conseguiam extrair o máximo de conhecimento, tanto que eles saturavam. E eu entendo que também o saturar é eles tentarem perceber toda essa amplitude, né, de abrangência desse conhecimento. Não é o saturar de ficarem fartos, não. É o saturar é de chegarem quase à plenitude do conhecimento. E lá está. E aqui, e a Bíblia mostra-nos isso ao longo, e a história também, que o conhecimento que eles iam recebendo, porque tudo isto é obra do Espírito Santo, sem o Espírito Santo nada disto poderia acontecer, isto é progressivo, isto é como numa criança que nós, no início, quando ela é bem pequena, nós não lhe damos alimentos sólidos. Ela vai sendo alimentada primeiro com leite, com papas, e aos poucos vai começando. E a nossa vida espiritual e a vida espiritual destes homens, na sua grande descoberta, foi exatamente assim.
E, a certo ponto, nós sabemos que Deus vai concedendo o conhecimento gradativamente, porque é como nós sairmos de um quarto às escuras exatamente. e formos para o sol. Nós não conseguimos ver. E, portanto, Deus, na sua sabedoria e no seu amor pelos seus filhos e na vontade de fazer com que os seus filhos possam ter o conhecimento da forma correta, portanto, concede este conhecimento gradativamente. Há aqui uma coisa que eu gostava de voltar um pouquinho atrás, tem a ver com John Wycliffe, que nós falámos a semana passada. E uma das coisas que ele quis fazer foi traduzir a Bíblia para o inglês, para que todas as pessoas, independentemente da sua classe social, pudessem ter acesso às Escrituras. E ele assim o fez. E isso custou-lhe muitos dissabores. Esta situação era ilegal, em termos práticos, era ilegal naquele tempo, e ele, entretanto, foi julgado. E diz aqui algo extraordinário, porque no seu julgamento, por causa da sua fé e daquilo que ele defendia, ele foi condenado como sendo um herege. E no seu julgamento ele fez um apelo, e o apelo que ele faz é extraordinário. Ele pergunta àqueles que o estavam a condenar: com quem julgam estar a contender? Com o velho à beira da sepultura? Não. Estão a contender com a verdade. Verdade que é mais forte do que vós e que vos vencerá. Isto é extraordinário. Estas palavras, diz aqui, que do Wycliffe, no seu leito de morte, cumpriram-se quando a luz da palavra de Deus expulsou as trevas da Idade Média. Na realidade, isto veio-se a cumprir. Isto tudo para dizer que Wycliffe conseguiu traduzir. Muitas das coisas que ele traduziu, depois mais tarde, foram por outros homens que depois vão sendo corrigidas e vão sendo acrescentadas, porque a verdade foi sendo mostrada lentamente e depois uns vão complementando, corrigindo, limando, até aos nossos tempos. Exato. Deus concede a possibilidade de cada um poder ter o entendimento de acordo com a sua própria capacidade. Exatamente. Mas, em todos estes casos, o grande objetivo era efetivamente que essa verdade pudesse ser mostrada a todos, que todos pudessem ter acesso a ela. E por isso é que aqui outros homens continuaram sempre com este conhecimento. Diz-nos aqui que quando Paulo enfrentou muitas adversidades, quando tentava espalhar, no fundo, o Evangelho, quando ele ia pregar, ele teve muitas adversidades. A vida de Paulo foi uma vida de grande tormento e de grandes complicações. Mas há uma coisa que continua a ser um denominador comum. Eles nunca perderam a confiança em Deus. Eles tinham a certeza que, independentemente de tudo o resto, Deus estava com eles. E que Deus acabaria por triunfar. Porquê? Porque, como ele dizia, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E os reformadores seguiram exatamente, não foi muito diferente na vida deles. Aqui fala do William Tyndale, que o maior desejo dele era dar ao país dele uma Bíblia que tivesse uma tradução correta. Portanto, ele queria que uma tradução correta e legível da Bíblia, para que as pessoas pudessem entender. Ora bem, se as respostas que Deus nos dá é através da Bíblia, nós temos que entender essas respostas. Temos que conseguir, no fundo, entender esse conteúdo. E era esse o objetivo, porque o que havia das escrituras eram em línguas que não eram as línguas que eles usavam, portanto, era latim, era grego, portanto, eram línguas que não eram ali usadas, e, portanto, o vulgar comum não conseguia nunca fazer isso. O Wycliffe começou esse trabalho e este Tyndale vai continuar esse trabalho. E estamos a falar aqui no século XVI, portanto, volta de 1530, 1536, acaba por disseminar várias Bíblias, mas eram queimadas, ele foi perseguido. Portanto, o inimigo estava numa ação muito forte contra o conhecimento chegar a todas as pessoas. E, portanto, ia destruindo aquilo que podia. E as suas últimas palavras deste homem de Deus, de William Tyndale, foram pronunciadas em voz alta e diz que foram: Senhor, abre os olhos do rei de Inglaterra. E a verdade é que, passados uns anos, e aqui diz miraculosamente, o seu pedido, a sua oração foi atendida por Deus, porque o rei, passados uns anos, vai permitir a impressão
da King James, que ainda hoje temos, essa versão King 4 James. versões em inglês, né? 4 traduções da Bíblia em inglês, que depois, em 1601, foi impressa a versão King James, que é a Bíblia praticamente mais conhecida do mundo, né? Que já foi traduzida para 2.454 línguas diferentes. Exatamente. E com alcance de milhares e milhares de vidas, né, em diversos países do mundo. E é interessante que a lição menciona que não importava quão difícil parecia ou quão desafiadoras eram as circunstâncias. Tyndale, nesse caso, e os seus colegas crentes na Bíblia confiavam que Deus estava a dirigir tudo segundo a sua vontade. E a vida de Tyndale fez a diferença por toda a eternidade. Isso quer dizer que, muitas vezes, nós não sabemos, né, como Cristo vai nos conduzir diante das circunstâncias em que nós estamos a enfrentar. Eu digo que naquela altura eles tinham a dificuldade no sentido de ter acesso à palavra de Deus, né, e a legitimidade para poder reproduzi-la em outras línguas. Hoje, nós temos elas praticamente reproduzidas em todas as línguas, traduzidas, amplamente divulgadas, e agora o nosso trabalho não é em disseminar a Bíblia, mas é resgatar o interesse pela Bíblia e não é reinterpretá-la, é corrigir os equívocos de interpretação, as distorções que Satanás veio colocando ao longo do tempo, né? E hoje talvez seja uma das obras mais desafiadoras, né, na sociedade moderna, é fazer com que os preceitos bíblicos que trouxeram tanta alegria, regozijo e motivação para essas pessoas possam ser novamente vistos de tal forma hoje, onde as pessoas não vejam mais isso como um legalismo, né, que produz opressão, controle, né, e restrição às liberdades. Pelo contrário, a palavra de Deus ela precisa voltar a ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, né, que vai nos mostrar realmente o caminho que vai nos levar à salvação, que vai nos, talvez, impedir de sofrer desnecessariamente, né, pelas nossas buscas pessoais, que muitas vezes acabam nos trazendo infortúnios por estarem desmuniciadas, né, do conhecimento que vai nos trazer justamente a sabedoria. E eu vejo isso porque a maioria das pessoas que eu conheço, que são bem-sucedidas, que estudam muito, que trabalham muito, sempre nelas eu percebo um enfado, percebo um cansaço, né, e uma luta incessante por adquirir bens, propriedades, recursos e sucesso, mas no final parece que elas continuam ali vazias. Por mais que elas tenham tudo o que elas almejam, dentro de posses e bens materiais, sempre lhes faltam algo, né? E esses se despojavam das suas coisas, né? Eles se, digamos assim, desproviam de bens materiais muitas vezes para lutar por essa causa. E é isso que fazia com que eles tivessem uma razão maior para viver. E os nossos jovens hoje, com todo o conhecimento que têm, muitas vezes não conseguem, né, extrair isso para suas próprias vidas. Onde será que está o problema? É interessante porque, na realidade, voltamos àquilo que dizíamos no início, falta saber para onde vão. Todos nós temos que saber onde queremos ir. E, na realidade, tudo aquilo que acabaste de dizer que, no fundo, é tudo aquilo que este mundo pode oferecer, não nos leva a lado nenhum. Cria-nos esse enfado. Cria-nos essa sensação de que tudo que temos não tem valor, não chega, não preenche, não chega para preencher. Por isso é que a verdade vos libertará. E libertará de quê? Desse enfado. Libertará dessa falta de objetivos, dessa falta do conhecimento daquilo, do sítio para onde queremos ir. Saber exatamente onde é que eu quero chegar. Se eu não souber onde é que eu quero chegar, eu ando todos os dias a lutar, como a gente costuma dizer em bom português, como uma barata tonta. Uma barata tonta, exatamente. Porque não há outra alternativa. E agora há uma coisa que é extremamente importante. Efetivamente, todos estes homens tinham um objetivo. Eles sabiam qual era o fim. E o fim deles, eles sabiam que o que eles almejavam era um dia estar com Jesus. E para isso eles lutavam. Agora, todo este processo, há aqui algo que é extremamente importante e que nunca nos podemos esquecer, que é o seguinte: todo este processo tem alguém que está a comandar e que está a equilibrar, que é a presença do Espírito Santo. Do Espírito Santo, exatamente. E para que o Espírito Santo possa viver em nós, nós temos que o deixar entrar. Exatamente. Temos que lhe permitir que ele possa
viver, que Ele possa corrigir-nos, que Ele possa orientar-nos. Exatamente. E as pessoas que amam as coisas do mundo, que almejam pelas coisas do mundo, não têm espaço para o Espírito Santo. Porque o nosso coração ou está cheio do Espírito Santo ou está cheio de outras coisas do mundo. Exatamente. Não dá para estar ali meio por meio. E, na verdade, todos estes homens tinham o Espírito Santo constantemente ao seu lado. Permitiam que Ele os conduzisse. E isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Exatamente. Nós ouvimos muitas pessoas a dizer, eu tenho um vazio, eu não sei, há qualquer coisa, eu não sei o que é que me falta. O que falta, efetivamente, é aquilo para que nós nascemos. Nós nascemos para adorar a Deus. Exatamente. E quando não fazemos, esse vazio existe. E quando esse vazio existe e nós não sabemos como o encher, enchemos com coisas do mundo. Elas não enchem. Não enche. Pronto. Agora, aqui, na lição de terça-feira, fala exatamente nisso. Fala que são iluminados pelo Espírito Santo. E, na realidade, nós temos, nós, se formos ver os textos que aqui são no fundo, apontados, nós estamos aqui a dizer que podemos tirar destes textos que eu vou ler o resumo, a forma como devemos interpretar a Bíblia, como devemos encarar esta verdade que nos vai libertar. E uma delas está em João 14, 25 e 26, que resumidamente diz-nos assim: tenho-vos dito isto, estando convosco o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas estas coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Consolador veio para continuar a obra de Jesus. Exatamente. Porque senão não vem. E depois em João 16, 13 a 15, assim, porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. E depois diz em 2 de Pedro 1, 20 e 21, acima de tudo, lembrai-vos que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Ora bem, o Espírito Santo está presente em tudo. Nas profecias, tudo aquilo que está escrito não foi porque os homens quiseram fazê-lo. Foi o Espírito Santo que trabalhou com esses homens e pela vontade de Deus, essas pessoas escreveram aquilo que está escrito. Só foram instrumentos, né? Foram instrumentos. Costuma ouvir dizer que a Bíblia é Deus a falar connosco com sotaque humano. E na realidade é mesmo isso. Foram homens escolhidos para que pudessem falar nas nossas palavras, e da forma que nós entendemos. E em todo este processo é o Espírito Santo que está presente. Sem Ele nada disto poderá acontecer. Eu digo que o Espírito Santo, ele é o que dá o tempero para as palavras que vêm da Bíblia, né? Exatamente. Se nós lermos a Bíblia só por ler, ela vai ser mais um livro de instrução. É um livro. Um livro filosófico ou qualquer outra coisa. Há muitos teólogos no mundo. Há muitos teólogos no mundo. Que sabem as letras todas da Bíblia. Eles não sabem interpretar. Elas não lhes dizem nada a não ser como uma leitura de um livro qualquer, de um romance ou de um livro histórico. O próprio Paulo dizia, né, que ele preferia falar palavras simples, mas municiadas, cheias do Espírito Santo, Exatamente. a ter que usar toda a sua eloquência e o seu conhecimento para tentar comunicar algum ensinamento. Isso mostra que o Espírito Santo, ele é que amplifica, né, é ele que dá o significado que produz transformação, né, na medida em que nós meditamos na palavra. E lá está. À medida que nós vamos estudando, a nossa compreensão vai aumentando, porque isto é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Ele vai fazendo com que nós consigamos ampliar a nossa compreensão daquilo que está escrito e o nosso conhecimento da verdade, da palavra. E isto é um processo extraordinário. E aqui o que diz é que o que é muito poderoso nestes versículos, naquilo que lemos já há pouco, é a certeza que o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores bíblicos nos guia neste nosso estudo das Escrituras. Exatamente. Ele é o intérprete divino da verdade divina. O que é que acontece muitas vezes? Muitos dos cristãos de hoje minimizam esta componente sobrenatural que é verdadeira. Exato. E então o que acontece é que, ao minimizar esta componente, vão exagerar aquilo que é já a parte humana. E aí começa a criar-se um desequilíbrio. E dado que o nosso inimigo não pode esconder a Bíblia de ninguém hoje em dia, então ele faz o melhor que pode. Então retira todo este caráter sobrenatural e torna apenas um livro. Uma literatura interessante. Os reformadores viram isto claramente e
na presença do Espírito Santo, eles conseguiram efetivamente perceber que não era a interpretação dos homens, mas sim aquilo que o Espírito Santo os fazia ver e compreender no seu estudo da Bíblia. Exatamente. Da mesma maneira como Pedro e os apóstolos, né, eles tinham que depor diante dos tribunais, diante dos maiorais, sacerdotes e governantes, né, do seu tempo, e eles tinham intrepidez, eloquência, via-se claramente que aquilo não vinha deles. Eles não tinham aquelas habilidades todas, né, que eles não tinham esse arcabouço de vocabulário, né, era o fruto do Espírito Santo. De outra maneira, eu penso que os catedráticos, como Lutero, né, que era também um professor universitário, que era um homem extremamente culto, ele passou muitas vezes a ter que se despir disso para que ele pudesse ser usado pelo Espírito Santo. É verdade. Pelo contrário, né? Enquanto que os apóstolos foram revertidos de uma eloquência que eles não tinham em si, muitos desses sacerdotes, desses padres, eles tiveram que se reduzir para que o Espírito Santo pudesse entrar em ação. E isso foi um exercício de fé também, né? De humildade, porque até então, como prelados, eles eram a referência de norma, né? E quando eles passaram a ser usados pelo Espírito Santo, a humildade, a sujeição por amor a Deus foi tão grande, né, que essa simplicidade na forma de falar, mas o efeito produzido pelo que ela, né, produzia, pelo que ela comunicava, fazia a distinção, né, entre as tradições, entre a filosofia e o poder de Deus. E por isso é que todas as pessoas ficavam fascinadas. Exatamente. E queriam cada vez mais, porque na realidade aquilo que eles estavam a ver era inspirado pelo Espírito Santo e não eram palavras de homem. Falavam no coração, exatamente, genuinamente. Exatamente. E isto, no fundo, vem também mostrar que a palavra de Deus é clara por si mesma. Aquilo que diz é que se aparecer alguma sombra num lugar, e acontece muitas vezes, que nem sempre da nossa compreensão, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, explica o mesmo claramente noutros lugares. Por isso é que a Bíblia se explica a ela a própria chave hermenêutica, ela, né? Exatamente. Como nós falamos, né? E isto é tão simples quanto isso, porque é o próprio Espírito Santo que nos conduz aos textos que vão, no fundo, explicar aquilo que nós temos alguma dificuldade. E isto é extraordinário. De modo que não possa permanecer dúvida, exceto para aqueles que permanecem, e aqui diz, obstinadamente ignorantes. Mas isso já é outra questão. Exatamente. Nunca podemos dizer que eu não estudo porque não consigo compreender. Exatamente. Não, por não compreender é que eu tenho que pedir a presença do Espírito Santo para que ele me faça entender e que me faça perceber aquilo que ali está escrito. Senão eu nunca vou perceber aquilo que são as respostas de Deus para mim. E acredito que uma das grandes descobertas, né, nesse processo de desvendamento, né, e de reencontro com a palavra de Deus foi o dom da graça, né? Eles até então viviam muito na dependência de uma justificação por obras. Para que eles pudessem se sentir salvos, eles tinham que cumprir alguns requisitos, né, da tradição. E como é que deve ter sido para eles, né, ter percebido que aquilo ali não valia de nada, né, Paula? Mas eles tinham que fazer obras, eles tinham que pagar, eles tinham, pronto, era tinham que tudo. Cumprir aquelas ordenanças. As ordenanças todas. Quando nós vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, nós podemos ler aquilo que com certeza os impressionou naquele momento, porque eles entenderam que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pelas obras? Não, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E no capítulo 6, ainda de Romanos, e no versículo 23, nós lemos o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra gratuita, né, ela pode ser sinônima de graça. Da graça gratuita, porque não provém de um esforço humano, não provém de nada que eu, na condição de ser humano, tenha feito para que essa graça, ou melhor, para que eu tivesse alguma justiça própria, né? Porque se todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus, quer dizer que nós estamos o quê? Numa condição de injustificáveis. Porque já estamos condenados. E como que nós podemos recuperar essa condição, né, de justos diante de Deus? É pelo que nós fazemos? Não. É pelo que nós somos? Não. Nós não passamos de seres caídos, né, que se rebelaram com o Pai. E foi nessa perspectiva que eles conheceram a justificação pela fé.
né, que nada mais é a justiça imputativa de Jesus, né, sobre nós. Os méritos de Cristo, o sacrifício de Cristo, aquilo que Ele fez por nós, ao ser imputado quando nós o aceitamos e reconhecemos os seus atos como sendo suficientes, né, para que nós possamos encontrar, então, a justificação aí sim, diante do Pai. Jesus diz, olha, não é pelo que eles fizeram, mas é pelo que eu fiz. E por eles terem aceitado o preço que eu paguei, eu os substituí. E a minha graça vos basta. Agora, falar em graça também requer um exercício de consciência, porque as pessoas elas têm reduzido muito, né, o termo da graça. A graça se tornou algo muito barato, algo até vulgar, né, Paula? E em que sentido você acha que essa graça tem sido, talvez, desvirtuada da sua essência, né, no conceito bíblico que foi conferido e comunicado aos reformadores? Ora bem, os reformadores estavam habituados a não ter nada de graça. Estavam habituados a ter que pagar por tudo aquilo que queriam obter, porque, no fundo, falávamos já há pouco, todo este era um processo que estava ligado também com a parte social, com a parte política. Na verdade, um dos reformadores, que foi Lutero, que descobre, ele foi a descoberta melhor que ele fez. Que é um alívio, né? Ele diz assim, nós somos justificados, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E ele ficou maravilhado. E na verdade, peso das costas, tirou um peso. É um dom, ele percebeu que era um dom imerecido. Sim. Se é graça, é porque é-nos dado. Nós nunca iríamos conseguir fazer nada para pagar, porque é completamente imerecido. Mas, quando descobriram que apenas Cristo, e somente Cristo, pela sua graça, é que nós conseguimos a salvação, isso para eles foi um alívio. Por isso é que a verdade os libertará. Quando as pessoas começam a perceber a verdade, a sensação de libertação é enorme. É enorme. Porque o erro começa a esvanecer-se. E aqui diz que, quando Lutero leu o Novo Testamento, ficou também maravilhado com a bondade de Deus, ficou espantado com o desejo de Deus de salvar toda a humanidade através do seu Filho. Ele disse, extraordinário. Para ele foi a luz fez-se na sua mente. Hoje em dia, quando nos oferecem alguma coisa de graça, a gente estranha, né? Nós estranhamos. Já tem algum interesse ali. Calma. Em qualquer coisa. Até nisso nós temos dificuldade. E nas coisas da vida nós temos dificuldade. É verdade. E nas coisas de Deus também. É verdade. E Deus está-nos a oferecer a sua graça. E nós muitas vezes encolhemos-nos todos porque temos receio de receber. Porquê? Precisamente porque ainda não conseguimos entender o plano da salvação, não conseguimos perceber aquilo que Deus fez através de Jesus, não conseguimos perceber todo este plano extraordinário que foi criado para que nós todos pudéssemos, de graça, através de Jesus, ter a salvação. Estes homens conseguiram, eles ficaram maravilhados. Foi de graça para nós, mas representou um peso muito grande, né? É aquilo que diz aqui. Um sacrifício tremendo. Cristo foi tratado como nós merecíamos para que nós pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Exatamente. Foi um grande preço que Jesus pagou por nós. Exatamente. Depois diz aqui, quão poderoso e belamente escrito é o resumo do Evangelho para que pudéssemos ser justificados por uma justiça na qual não tínhamos parte. Não tínhamos parte. Portanto, efetivamente é algo que pode ser muito estranho aos ouvidos humanos, mas é maravilhoso. E quando Lutero descobriu tudo isto, e alguns reformadores, foi efetivamente a libertação de todas as sombras que podiam pairar na sua vida e na sua mente. E depois isto leva-nos a algo, fruto da fé, porque nós sabemos, e foi essa a grande descoberta de Lutero, que o justo viverá pela fé. E depois, pela fé, vem todo um resto de situações em que a fé vai fazer com que as obras venham, e as obras, tudo isto está interligado, e isso de alguma forma criou a confusão, e ainda hoje em dia pode criar confusão em algumas pessoas. Há textos no livro de Tiago que podem ser mais ou menos confusos, mas na verdade é aquilo que ele acaba por descobrir, e aquilo que na verdade acontece é que nós somos, o justo viverá pela fé, e pela fé a nossa vida é de tal maneira transformada que as obras aparecem. Exatamente. Não para que sejamos salvos por elas, mas porque é quase uma consequência
da fé é quase uma consequência da aceitação da graça de Deus Exato. na nossa vida e de nós querermos ir ao encontro daquilo que Deus nos pede que Nos façamos. pede que façamos. Ele está-nos a dar para nós podermos ser diferentes. Ele está-nos a dar para nós podermos ser transformados. Para podermos ter uma vida nova, diferente. E para que a nossa fé seja, na nossa caminhada, seja algo que cresce todos os dias. E que faz com E vai que nos levar à santificação. Exatamente. E que nos aproximemos cada vez mais do caráter de Jesus. Praticando na nossa vida os frutos do Espírito. E tudo isto vem pela fé e vem pela graça de Deus. A graça de Deus transforma-nos na prática. E a fé, no fundo, é aquilo que é manifesto em nós e que reflete essa transformação. Inclusive, na teologia adventista, há muitos que dizem, né, que nós, obviamente, nos prendemos muito no sacrifício de Cristo, mas também justificamos que nós precisamos observar os 10 mandamentos, a lei, portanto, para que nós possamos, então, ser, de alguma forma, aceitos por Deus. Mas aqui Paulo ele fala claramente o seguinte, olha, onde está logo a jactância? Em Romanos 3, versículo 27 até o 29, ele diz o seguinte, onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Isso quer dizer que eu não tenho como cumprir a lei de Deus, eu não tenho como atender os reclamos da lei de Deus sem que eu esteja verdadeiramente ligado em Cristo e pela fé, porque há coisas que eu não tenho como compreender. Há certos aspectos da palavra de Deus que são tão profundos que só me resta crer, né, na fé e nas providências de Deus, né, que excede todo o nosso entendimento. Mas é quando nós, né, confiamos nesse Deus que não falha, nesse Deus que não nos decepciona, nesse Deus que cumpre o que promete, é que nós podemos descansar nele, por meio da fé. E através da fé, através desse amor que se desenvolve dia após dia, né, é que nós vamos viver a lei da liberdade. Porque quando nós estamos, né, em Cristo, nós naturalmente observamos a sua lei, como uma consequência. E, portanto, nenhuma condenação há. Por quê? Porque se eu não mato, se eu não roubo, se eu não adultero, né, se eu não violo os mandamentos de Deus como um todo, naturalmente eu me sinto livre das consequências do pecado, né? E a minha consciência me faz me sentir em paz com Deus, né? É quando eu tenho essa harmonia produzida por viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável, porque tudo o que Deus faz não é para o bem dele, porque Ele é Deus, Ele não precisa de nada da nossa parte para que Ele se mantenha, né, na sua condição, mas o que Ele faz é para nos proteger, é para que nós possamos viver uma vida abundante, mas uma vida que tem o verdadeiro sentido. Exatamente. Senão, de nada vale, né, tudo que nós buscamos nessa terra, né, conforme nós falamos no início dessa lição. É tudo em vão. O tempo passa, está a acabar e por isso vamos ter que pronto, no fundo, dar aqui o remate desta lição. Isto tem muitas coisas mais para falar, mas teremos que terminar aqui. Os fiéis servos de Deus não estavam a lutar sozinhos. Enquanto principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais se coligavam contra eles, o Senhor não se esquecia do seu povo. Nunca se esqueceu. Se os seus olhos pudessem ser abertos, teriam visto uma prova da presença e do auxílio divinos, tão evidentes como tinha sido concedido aos profetas de outrora. Quando o servo de Eliseu mostrou ao seu senhor o exército hostil que os cercava, excluindo toda a possibilidade de fuga, o profeta orou e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E eis que a montanha estava cheia de carros e cavalos de fogo, o exército do céu estacionado para proteger o homem de Deus. Foi desta maneira que os anjos guardaram os obreiros na causa da reforma. Nós estamos a dar continuidade, temos que dar continuidade ao trabalho destes reformadores. Cabe-nos a nós agora isso. Todas estas verdades que eles puseram a nu, tudo aquilo que eles conseguiram para tirar o povo das trevas, foi extraordinário e foi conduzido pelo Espírito Santo.
Nós estamos numa época diferente, estamos numa era diferente, mas estamos em trevas também, muitas coisas. Por isso, temos que dar continuidade, com a promessa de que nunca estaremos sozinhos, que o Senhor nunca deixará de nos acompanhar. Por isso, mais do que nunca, continuemos a estudar a Palavra de Deus, para que a verdade nos liberte e para que possamos ouvir as respostas de Deus para as nossas questões, para a nossa vida. Amém. Esse é o meu desejo e a minha oração para hoje. Bom, terminou. Terminou-se. Vamos fazer só uma oração, agradecendo a Deus estes momentos maravilhosos que passámos aqui juntos. Vamos inclinar os nossos rostos. Ó querido e bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque nos permites hoje ter tanta informação, ter tudo à nossa mão para podermos perceber e para podermos entender aquilo que Tu queres, quais são as Tuas respostas, quais são as questões que Tu tens para as nossas vidas. Obrigada porque nos ajudas a compreender através do Teu Santo Espírito. E obrigada porque nos dás o ensejo e a vontade de mostrar aos que nos rodeiam tudo aquilo que Tu tens para lhes dizer. Ajuda-nos a sermos servos fiéis, ajuda-nos a ter os nossos olhos abertos, constantemente estarmos alerta para que nunca sejamos apanhados como os nossos irmãos no passado foram, porque desleixaram o estudo da palavra, porque não deram o real valor àquilo que é a Tua verdade, àquilo que é a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a continuar a ser servos militantes, a poder fazer a Tua vontade e para podermos abreviar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abençoa todos aqueles que nos assistiram e que possamos continuar a ter um sábado leitoso na Tua companhia. É o que eu te peço e agradeço humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Um bom sábado para todos e até para a próxima semana.